tarde, né, terceiro ano? Vamos começar mais uma semana de aula, né? Hoje nós vamos ter aula de português e inglês, tá certo? Então vamos começar com português. Na aula de português de hoje nós vamos ver sobre os sinais de pontuação, né? Nós temos aqui, eu coloquei até os nomes para vocês, na medida que eu for explicando, eu vou colocando os pontos aí para vocês identificarem melhor, tá certo? Então tirem o livro de português, abram na página 62. Então vamos lá. Sinais de pontuação. Conta a lenda que um grande general grego foi se consultar com uma profetisa, para ver se iria ter sucesso ou não na guerra que ora começava. Ele consultou o oráculo, que deu a seguinte resposta: irás, voltarás, não morrerás. O general foi para a guerra, mas não morreu. Os soldados voltaram a Pitonisa para exigir explicações ao que ela disse. Meus caros, em nada errei minha previsão. O erro foi de vocês. Vejam a mensagem novamente. Eles olharam e viram. Irás, voltarás? Não, morrerás. Para expressar diferentes ideias e sentidos na modalidade escrita, utilizamos os sinais de pontuação. Veja, ponto final é sempre utilizado no fim da frase e expressa o encerramento de uma ideia, um argumento. Exemplo: há muita sujeira na rua. Ponto final. Ponto final, ele finaliza uma frase, né? Ou ele encerra, né, uma expressão, uma frase, né? Ele dá a ideia de final, certo? Esse é o ponto final. A vírgula, que é essa daqui, a vírgula, né? Que a gente costuma dizer que é uma orelhinha, né? Ó, parece uma orelhinha. Ela é utilizada para separarmos termos em uma sequência, como datas, endereços, itens de uma lista, entre outros, né? Aí nós temos um exemplo. Tive de comprar leite, vírgula, ovos, vírgula, trigo, vírgula, sal e açúcar para preparar o bolo. Então aqui a vírgula foi utilizada para separar os ingredientes do bolo, né? Na próxima nós temos o ponto de exclamação, que é esse daqui, ó, ponto de exclamação. Um pauzinho, né? Um pouquinho deitado com um pontinho embaixo. Esse ponto ele indica um sentimento de surpresa, de espanto, por parte de quem fala ou escreve. Exemplo: meu Deus, espantei-me, né? Um espanto, né? Então eu coloco no final o ponto de exclamação. O próximo é o ponto de interrogação. Ponto de interrogação é uma orelhinha com um pontinho embaixo, né? Exprime uma pergunta. Ponto de interrogação, ele é utilizado no final das frases que estão fazendo uma pergunta, certo? Exemplo: a que horas você dorme? Né? Aí no final eu fiz uma pergunta, então eu coloco o ponto de interrogação, certo? Depois nós temos o travessão, né? Que indica a fala dos personagens de uma história. Exemplo: por que você não entra? Antes de eu escrever essa frase, como está numa citação de uma história, então eu coloquei o travessão, que é um tracinho só, certo? E por último, nós temos os dois pontos, né? Eles são usados antes de uma explicação que se dá a algo para introduzir a fala de um personagem. Exemplos: eu aprendi a lição. Dois pontos. Um pontinho em cima e um pontinho embaixo. Certo? Nunca perca oportunidades. Eu, com muito receio, disse-lhe. Dois pontos. Aí vem o travessão. O que houve? Certo? Estou fazendo uma pergunta, né? Então, aqui nessas frases eu usei 3 sinais de pontuação. A vírgula, os 2 pontos, né? E o travessão, tá?
Com base nessas explicações aqui agora, vocês vão responder, né, a atividade da página 63 e 64, que é falando sobre esses sinais de pontuação, tá? O ponto final, que é utilizado no final da frase, né? A vírgula, que serve para separar palavras, né? A data, entre outras coisas. O ponto de exclamação, que é utilizado no final das frases, que indica surpresa, espanto, medo. O ponto de interrogação, que é utilizado no final das frases que está fazendo uma pergunta. O travessão, que é utilizado para antes da fala de um personagem. E os dois pontos indicam que eu vou ter algo a mais para escrever depois das explicações, né? Então, eu utilizo os dois pontos, tá certo? Logo após nós vamos ter aula de inglês, tá certo? Então, respondam aí a atividade e logo após a aula de inglês nós vamos ter aí, tá bom? Até já!